A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 3, parte 07, dia 28 de julho de 2025, última parte deste estudo. Os santos de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, nos primeiros séculos desta era cristã e ao longo da Idade das Trevas, tanto a Roma pagã quanto a papal, fizeram os mais determinados esforços para aniquilá-los completamente. Tinham boas razões para confessar. Se não era o Senhor que estava do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos devorarão rapidamente. Quando a sua ira se acendeu contra nós, águas soberbas passaram sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Salmo 124, 2,6. É bem possível, talvez provável, que antes que este século atual termine, a mão restritiva de Deus será novamente totalmente removida de seus inimigos e seu povo submetido ao martírio. Se tal provar o caso, ele, até o fim, manterá para si mesmo uma testemunha na terra. Porque há tanto sofrimento e tristeza neste mundo? Quarto, para o bem e ganho do próprio povo de Deus. Como não há pouco no reino da criação que intriga tanto o naturalista quanto o cientista. Como há muito na palavra escrita de Deus que se opõe à razão orgulhosa. Muitas de suas obras governamentais muitas vezes parecem profundamente misteriosas. Que os ímpios prosperem tanto e floresçam como o louro verde, enquanto os justos estão muitas vezes em apuros e no limite de sua inteligência para sobreviver. Que os mais inescrupulosos alcançam posição de prestígio e poder, enquanto os mais virtuosos e piedosos foram contados como a escória de todas as coisas, e terminaram seus dias em uma masmorra ou sofrendo um cruel martírio. Que quando os julgamentos de Deus caem sobre uma nação, eles não fazem acepção de pessoas. É verdade, mas quanto mais cuidadosamente eles forem examinados, especialmente em vista do futuro, quanto menor a dificuldade que apresentam, os pensamentos do materialista e do cético não se estendem além dos direitos limites desta vida e, consequentemente, ele vê essas coisas em uma perspectiva falsa. Por causa do mau uso deles, as misericórdias temporais desfrutadas pelos ímpios se tornam uma maldição, endurecendo em seus pecados e engordando-os para o abate. Por outro lado, as aflições muitas vezes provam uma bênção disfarçada para os crentes, afastando suas afeições das coisas da terra e levando-os a buscar suas alegrias nas coisas do alto. Deus muitas vezes frustra seus planos carnais, porque teriam seus corações ocupados com objetos melhores. Quantos mais estão insatisfeitos com a criatura e descobrem que tudo debaixo do sol produz apenas vaidade e vexação de espírito. Não é justo que os justos estejam sempre em um caso próspero e feliz em seu estado temporal, pois então eles estariam mais aptos a buscar seu descanso nele. Por outro lado, se a porção deles fosse a de aflição e miséria não aliviadas, enquanto a sorte dos ímpios fosse uniformemente de fartura e facilidade, isso seria uma prova de fé muito severa. Portanto, Deus sabiamente mistura suas dispensas com cada classe respectivamente. Deus ordena suas providências para que seu povo viva pela fé e não pela visão ou pelos sentidos. Isso não é apenas para a felicidade deles, mas para a honra de Deus. Ele frequentemente regula as coisas para que pareça que os santos confiam nele, tanto nas trevas quanto na luz. Um exemplo notável disso é visto no caso de Jó, que foi afligido como poucos jamais foram. No entanto, em sua hora mais negra, ele asseverou: ainda que ele me mate, nele confiarei. 13:15. Quão grandemente ele é glorificado por tal conduta. As tribulações são necessárias para a prova da profissão,
para que apareça a diferença entre o trigo e o joio. As heresias são necessárias para que os amantes da verdade se manifestem. 1 Coríntios 11:19. As provações são indispensáveis para que a paciência tenha seu trabalho perfeito. Se em todos os casos os justos fossem recompensados e os ímpios punidos nesta vida, o dia do julgamento seria totalmente antecipado. Mas, ao fornecer alguns exemplos presentes de um e de outro, o grande Assise é pressagiado e o governo de Deus vindicado. Se as misericórdias temporais e as bênçãos espirituais fossem agora distribuídas uniformemente, nenhuma demonstração seria feita da absoluta soberania daquele que dispensa seus favores como lhe apraz e concede ou retém de cada indivíduo o que lhe parece bom. Não há mais desigualdades na dispensação da providência do que no reino da criação. Em seu aspecto mais amplo, há um equilíbrio perceptível e mercante e observável na distribuição de misericórdias. Como nos tempos do Antigo Testamento, os favores divinos eram amplamente confinados à semente de Abraão. Assim, na era do Novo Testamento aos gentios, algo análogo a isso é visto na conduta de Deus para as partes orientais e ocidental da terra. Por 2000 anos após o dilúvio, o aprendizado, o governo e a propriedade foram, em grande parte, confinados ao leste, enquanto nossos antepassados no oeste eram uma horda de selvagens. Nos últimos 2000 anos, o Evangelho, com todos seus subprodutos benéficos, viajou para o oeste e talvez nos próximos 2000 anos ela se mova novamente para o leste. O Deus vivo controla todas as circunstâncias, comanda todos os eventos, governa todas as criaturas, faz com que todas as suas energias e ações cumpram sua vontade, fornece um lugar de descanso seguro e confortável para o coração. A perspectiva atual pode ser sombria, mas Deus reina e está fazendo todas as coisas cooperarem para a glória de seu nome e o bem de seu povo. Se a raça humana deve ocupar essa terra por várias gerações, ou talvez muitos séculos, então é certo que das agonias pelas quais está passando agora, sairá o avanço do Evangelho e a promoção do reino de Cristo. Os anais dos assuntos humanos só podem ser lidos de forma inteligente e interpretados corretamente quando percebemos que a história é a história. No último dia da manifestação ficará claro para todos que ele fez todas as coisas bem. Enquanto isso, a fé agora sabe que é assim. Amém. Aqui findou este nosso estudo. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Começaremos o próximo capítulo, que será o capítulo 4. Amém. Deus é fiel.